Você já parou para pensar no que realmente acontece depois que a vida na Terra termina? O que Jesus, o próprio Filho de Deus, nos ensinou sobre o destino eterno? Prepare-se para uma reflexão profunda e solene sobre uma das parábolas mais impactantes das Escrituras. A história do rico e Lázaro, contada por Jesus em Lucas 16, não é apenas uma narrativa. É uma janela para a realidade espiritual, um estudo bíblico essencial para todo cristão e uma poderosa ferramenta de evangelização. Ela nos confronta com verdades desconfortáveis, mas vitais. Esta parábola serve como uma pregação direta sobre as consequências de nossas escolhas terrenas e a seriedade da vida após a morte. É um convite à reflexão pessoal, instigando-nos a examinar onde depositamos nossa confiança e esperança. Para estudantes bíblicos, esta passagem oferece insights profundos sobre a escatologia e a natureza da justiça divina. Para todos os cristãos, é um lembrete solene da urgência do arrependimento e da fé genuína. Jesus começa pintando um quadro vívido de duas vidas em extremos opostos. De um lado, um homem rico, vestido com luxo, banqueteando-se esplendidamente todos os dias. Sua vida era de conforto, prazer e abundância material sem limites. Do outro lado, Lázaro, um mendigo coberto de feridas, deitado à porta do rico. Ele desejava apenas as migalhas que caíam da mesa do opulento, mas nem isso lhe era concedido. Os cães vinham lamber suas feridas, um retrato de sua miséria e abandono. Este contraste não é apenas sobre riqueza e pobreza, é sobre a indiferença do rico para com o sofrimento humano bem à sua porta. Ele possuía os meios para ajudar, mas escolheu ignorar a necessidade desesperadora de Lázaro. A parábola nos força a refletir sobre nossa própria atitude em relação aos necessitados ao nosso redor. Onde está nosso coração? Nas riquezas passageiras ou no amor prático ao próximo, como ensinado por Cristo? A vida do rico era marcada pela autossuficiência e pelo foco exclusivo nos prazeres terrenos. Ele vivia como se esta vida fosse tudo o que existisse, sem considerar a eternidade ou a responsabilidade perante Deus. Lázaro, apesar de sua condição miserável, é nomeado por Jesus. Seu nome significa Deus é minha ajuda. Isso sugere que, apesar de sua pobreza material, ele tinha uma relação de dependência e talvez fé em Deus. A parábola não condena a riqueza em si, mas a atitude do rico. Sua indiferença, seu egoísmo e sua falta de reconhecimento de Deus e de sua lei, que incluía cuidar dos pobres e necessitados. A vida terrena é apresentada como um tempo de prova, onde nossas escolhas e prioridades revelam a verdadeira condição de nosso coração. O rico falhou miseravelmente neste teste, vivendo apenas para si mesmo. Lázaro, em sua humildade e sofrimento, representa aqueles que, mesmo sem bens terrenos, podem ter sua esperança e fé depositadas em Deus. Sua história nos lembra que a verdadeira riqueza não é material. Este cenário inicial estabelece a base para a reviravolta dramática que ocorrerá após a morte. A justiça divina, muitas vezes não vista nesta vida, será plenamente manifestada na próxima. A parábola desafia a mentalidade mundana, que valoriza o sucesso material acima de tudo. Ela nos lembra que a vida é mais do que a abundância de bens e que há valores eternos em jogo. A indiferença do rico é um pecado grave. Ele não apenas falhou em ajudar Lázaro, mas parece ter vivido completamente alheio à sua existência, apesar de Lázaro estar literalmente à sua porta. Esta seção da parábola é um chamado à reflexão para todos os cristãos. Como estamos usando os recursos que Deus nos confiou? Estamos atentos às necessidades dos outros ou vivemos em nossa própria bolha de conforto? A história de Lázaro nos lembra da dignidade inerente a cada ser humano, independentemente de sua condição social ou econômica. Ele era um indivíduo com um nome e uma alma eterna, não apenas um mendigo anônimo.
A parábola sugere que a forma como tratamos os menos afortunados reflete nossa verdadeira relação com Deus. Jesus disse que o que fazemos ao menor de seus irmãos, a ele o fazemos. Portanto, a vida terrena do rico e de Lázaro serve como um poderoso contraste moral e espiritual, preparando o palco para a revelação do destino eterno que aguarda a cada um. A parábola continua com a morte de ambos os homens. E aqui, a narrativa toma um rumo surpreendente e solene. Lázaro, o mendigo desprezado, morre e é levado pelos anjos para o seio de Abraão. O seio de Abraão é uma expressão judaica para o lugar de descanso e conforto dos justos após a morte. É um lugar de paz e comunhão com os patriarcas, um contraste total com sua vida terrena. O rico também morre e é sepultado. A parábola não menciona anjos levando-o, nenhum lugar de descanso. A transição para ele é abrupta e terrível. Ele se encontra no Hades, em tormento. O Hades, neste contexto, parece ser o lugar dos mortos, especificamente a porção onde os ímpios aguardam o julgamento final, experimentando sofrimento consciente. Esta é uma das passagens mais claras nas palavras de Jesus sobre a realidade de um lugar de sofrimento após a morte para aqueles que rejeitam a Deus. Não é aniquilação, mas tormento consciente. O rico, que viveu no luxo, agora clama por alívio em meio a chamas. Ele, que negou migalhas a Lázaro, agora implora por uma gota d'água para refrescar sua língua. A ironia é dolorosa e intencional. Lázaro, que sofreu na terra, agora está consolado. O rico, que desfrutou de tudo, agora sofre. Há uma inversão completa de destinos, baseada não na riqueza ou pobreza, mas na relação com Deus e nas escolhas feitas em vida. A parábola ensina que a morte não é o fim da existência, mas uma transição para um estado eterno. O destino após a morte é determinado pela vida vivida na terra. O tormento do rico no Hades é descrito de forma vívida para enfatizar a seriedade da condição dos perdidos. É um estado de sofrimento físico, chamas, sede, e talvez também emocional, espiritual, consciência de sua situação. Esta sessão é um alerta solene para todos. A morte virá para todos, ricos e pobres. O que importa é para onde vamos depois, e isso depende de nossa fé e obediência a Cristo. A parábola refuta a ideia de que todos vão para o mesmo lugar após a morte, ou que não há consciência após a morte. Jesus ensina claramente a existência de diferentes destinos e a consciência nesses estados. O seio de Abraão representa a comunhão com Deus e seu povo. O Hades representa a separação de Deus e o sofrimento resultante. São realidades distintas e opostas. A morte do rico e sua descida ao Hades sublinham a urgência da mensagem do Evangelho. O tempo para se arrepender e crer é agora, nesta vida. Após a morte, o destino está selado. Esta parte da parábola é fundamental para a pregação e evangelização. Ela apresenta a realidade do inferno, Hades como um precursor, de uma forma que choca e adverte, levando as pessoas a considerar sua própria eternidade. Para estudantes bíblicos, a distinção entre Hades, Giena, o lago de fogo final, e Sheol, o mundo dos mortos em geral no Antigo Testamento, pode ser explorada, mas a mensagem central de Jesus sobre o tormento dos ímpios é clara aqui. A parábola nos lembra que a justiça de Deus prevalecerá. Aqueles que escolheram viver para si mesmos, ignorando a Deus e ao próximo, enfrentarão as consequências eternas de suas escolhas. A transição de Lázaro para o seio de Abraão, levado por anjos, destaca a honra e o cuidado de Deus para com seus filhos, mesmo aqueles que sofreram grandemente nesta vida. Em contraste, a morte do rico é seguida apenas por seu sepultamento e o despertar no tormento. Não há menção de honra ou cuidado divino, apenas a dura realidade de sua condição. Esta seção da parábola é um chamado à sobriedade. A eternidade é real,
e nosso destino nela é determinado por nossa resposta a Deus nesta vida. Não há segunda chance após a morte. No Hades, o rico levanta os olhos e vê Abraão ao longe, com Lázaro em seu seio. Ele clama a Abraão, chamando-o de Pai Abraão. Isso indica que ele era judeu, parte do povo da aliança, mas sua linhagem física não lhe garantiu a salvação. Abraão responde, lembrando o rico de sua vida terrena: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, este é consolado e tu em tormento. Esta resposta confirma a inversão de destinos e a justiça divina em ação. A vida terrena foi o tempo de receber bens, para o rico, e males, para Lázaro. A eternidade é o tempo de colher as consequências. O rico então faz seu primeiro pedido, que Abraão envie Lázaro para molhar a ponta do dedo na água e refrescar sua língua. Mesmo no tormento, ele ainda vê Lázaro como um servo a ser mandado. Sua arrogância e egoísmo persistem. Abraão recusa o pedido, explicando a razão. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para nós. Este grande abismo é intransponível. Ele representa a separação eterna e irreversível entre os salvos e os perdidos. Uma vez que o destino eterno é selado, não há passagem de um lado para o outro. Esta é uma verdade solene e assustadora. A decisão sobre a eternidade é final. Não há purgatório, não há reencarnação, não há segunda chance após a morte. O abismo é grande e fixo. A existência deste abismo reforça a urgência da evangelização. Precisamos alcançar as pessoas com a mensagem de salvação antes que seja tarde demais e o abismo separe-as eternamente de Deus e de seu povo. Para estudantes bíblicos, o abismo pode ser visto como a manifestação física ou espiritual da separação causada pelo pecado e pela rejeição a Deus. É a consequência final de escolher viver separado dele. A parábola ensina que não há comunicação ou interação significativa entre os dois lados do abismo. O rico pode ver e falar com Abraão e Lázaro, mas não há possibilidade de ajuda ou mudança de estado. Esta separação eterna é uma parte crucial da doutrina bíblica sobre o inferno. Não é apenas um lugar de sofrimento, mas um estado de separação permanente de Deus, a fonte de toda a vida e conforto. A recusa de Abraão em enviar Lázaro não é falta de compaixão, mas o reconhecimento da realidade estabelecida por Deus. O tempo da misericórdia e da escolha acabou. A parábola, portanto, serve como um poderoso lembrete da finalidade da morte e do julgamento. Nossas escolhas nesta vida têm consequências eternas e irreversíveis. O grande abismo é um símbolo da justiça divina. Aqueles que escolheram se separar de Deus em vida terão essa separação confirmada e fixada na eternidade. Esta seção da parábola é particularmente desafiadora para a reflexão pessoal. Ela nos força a considerar a seriedade de nossa própria posição diante de Deus e a urgência de garantir que estamos do lado certo do abismo. A impossibilidade de atravessar o abismo destaca a importância crucial do agora na vida cristã. O tempo para buscar a Deus, arrepender-se e crer é durante nossa existência terrena. A parábola, ao descrever este abismo intransponível, visa chocar e despertar os ouvintes para a realidade da eternidade e a necessidade de uma decisão urgente por Cristo. Diante da impossibilidade de obter alívio para si mesmo, o rico faz um segundo pedido a Abraão. Ele pede que Lázaro seja enviado de volta à casa de seu pai para advertir seus 5 irmãos. Sua esperança é que, vendo alguém voltar dos mortos, seus irmãos se arrependam e evitem o mesmo destino de tormento. Esta é uma preocupação tardia, nascida do sofrimento, não de um amor genuíno ou arrependimento por sua vida passada. Mesmo neste pedido,
há uma sugestão de que ele ainda acredita que um sinal espetacular, alguém voltando dos mortos, é mais eficaz do que a palavra de Deus já revelada. Este pedido também revela que o rico tinha consciência de que seus irmãos estavam vivendo de forma semelhante à sua, no egoísmo e na indiferença espiritual. Ele sabia que estavam no caminho da perdição. A parábola, neste ponto, se volta para a responsabilidade dos vivos. O rico, agora perdido, deseja que seus irmãos sejam salvos. Isso destaca a importância da evangelização e do testemunho para aqueles que ainda têm tempo. O fato de o rico ter irmãos sugere que sua família também vivia em opulência e talvez na mesma indiferença espiritual que ele. A parábola pode estar advertindo contra a influência negativa do ambiente familiar e social. O pedido do rico por um sinal extraordinário, alguém voltando dos mortos, para convencer seus irmãos, é crucial para a mensagem final de Jesus. Ele está prestes a refutar essa ideia. Esta seção da parábola nos leva a refletir sobre nossa própria responsabilidade para com nossos entes queridos e amigos. Estamos compartilhando a verdade do Evangelho com eles antes que seja tarde demais? A preocupação do rico, embora tardia e talvez motivada pelo medo de que seus irmãos se juntem a ele no tormento, ainda assim aponta para a realidade da perdição e a necessidade de aviso. A parábola, ao incluir este pedido, mostra que mesmo no inferno há consciência e memória, e talvez até um certo grau de preocupação, embora egoísta, pelos outros. Este pedido também serve para preparar o palco para a resposta final de Abraão, que é a conclusão principal da parábola e a lição mais importante para os ouvintes de Jesus. A parábola, portanto, não é apenas sobre o destino após a morte, mas também sobre a responsabilidade dos vivos em ouvir e obedecer à palavra de Deus e em compartilhar essa palavra com outros. O rico, em seu tormento, reconhece a necessidade de arrependimento para evitar o inferno, mas ele acredita que apenas um milagre espetacular pode levar a isso. Esta crença do rico reflete uma mentalidade comum que busca sinais e prodígios, em vez de simplesmente crer na palavra de Deus já revelada. Jesus aborda isso diretamente na resposta de Abraão. A parábola, neste ponto, se torna um poderoso chamado à evangelização. Há pessoas no caminho da perdição, e a responsabilidade de adverti-las recai sobre aqueles que conhecem a verdade. Abraão responde ao segundo pedido do rico com uma declaração poderosa e definitiva. Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Moisés e os profetas é uma referência à totalidade das Escrituras do Antigo Testamento, a palavra de Deus já revelada. Abraão afirma que a verdade necessária para a salvação já está disponível para os irmãos do rico. A implicação é clara. A fé e o arrependimento vêm de ouvir e obedecer à palavra de Deus, não de sinais espetaculares ou aparições sobrenaturais. O rico insiste, dizendo: "Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão." Ele ainda acredita que um milagre seria mais convincente do que as Escrituras. Abraão então dá a resposta final e mais solene da parábola. Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Esta é a conclusão chocante e crucial da parábola. Jesus ensina que a incredulidade não é falta de evidência, mas uma recusa em crer na evidência já dada por Deus em sua palavra. Aqueles que têm corações endurecidos e se recusam a ouvir as Escrituras não serão convencidos nem mesmo por um milagre tão extraordinário quanto a ressurreição de um morto. Esta declaração é profética, pois o próprio Jesus ressuscitaria dos mortos, e muitos dos líderes religiosos que rejeitaram Moisés e os profetas também rejeitariam a ele, mesmo após sua ressurreição. A parábola, portanto, eleva a autoridade e a suficiência das Escrituras. A Bíblia contém tudo o que é necessário para levar uma pessoa ao arrependimento e à fé salvadora. Para estudantes bíblicos, esta é uma lição fundamental
sobre a primazia da palavra de Deus. Não precisamos de novas revelações ou sinais espetaculares. Precisamos ouvir e obedecer ao que Deus já falou. Para a pregação e evangelização, esta sessão é vital. Ela nos capacita a apresentar o Evangelho baseado nas Escrituras, confiando que é a palavra de Deus que tem o poder de transformar vidas. A parábola refuta a ideia de que a incredulidade é resultado da falta de provas. Jesus ensina que a incredulidade é uma questão do coração, uma recusa em se submeter à verdade de Deus. A resposta de Abraão também implica que a responsabilidade pela salvação recai sobre o indivíduo em responder à palavra de Deus. Os irmãos do rico tinham acesso à verdade, mas escolheram ignorá-la. Esta seção da parábola é um chamado à reflexão pessoal sobre nossa própria atitude em relação às Escrituras. Estamos ouvindo e obedecendo a Moisés e aos profetas, e por extensão, a toda a Bíblia. A parábola nos lembra que a fé genuína não se baseia em experiências sobrenaturais, mas na confiança na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Romanos 10:17. A recusa em crer na palavra de Deus é a raiz da perdição. O rico e seus irmãos tinham acesso à verdade, mas a ignoraram em favor de seus próprios desejos e prazeres. A parábola, ao terminar com esta declaração, deixa claro que a oportunidade de salvação está disponível através das Escrituras, e a responsabilidade de responder a essa oportunidade é nossa. A mensagem final de Jesus é um desafio direto àqueles que buscam sinais, em vez de se humilharem diante da palavra de Deus. A maior evidência já foi dada, a própria Escritura inspirada por Deus. A parábola do rico e Lázaro é um espelho solene que reflete verdades eternas. Ela nos ensina sobre a realidade da vida após a morte, a justiça divina, a seriedade do inferno e a bem-aventurança dos salvos. Ela expõe o perigo da riqueza e do conforto quando levam à indiferença espiritual e ao egoísmo. Mostra que a verdadeira riqueza não está nos bens materiais, mas em uma relação com Deus. A parábola enfatiza a irreversibilidade do destino eterno. Uma vez que a morte ocorre, o abismo é fixo. Não há segunda chance, não há passagem do tormento para o descanso. Acima de tudo, a parábola destaca a suficiência e a autoridade da palavra de Deus. As Escrituras contêm tudo o que precisamos para conhecer a Deus, arrepender-nos de nossos pecados e encontrar a salvação em Cristo. A incredulidade não é falta de evidência, mas uma recusa em crer na evidência já dada por Deus em sua palavra. Aqueles que rejeitam as Escrituras não serão convencidos por nenhum milagre. Esta parábola é um chamado urgente à reflexão pessoal. Onde está sua esperança? Em que você confia? Você está ouvindo e obedecendo a palavra de Deus? Ela serve como um poderoso lembrete para a pregação e evangelização. A mensagem do Evangelho, baseada nas Escrituras, é a única esperança para um mundo perdido. Precisamos compartilhá-la com urgência. A parábola nos desafia a viver vidas que reflitam valores eternos, não apenas os passageiros. A cuidar dos necessitados, a usar nossos recursos para a glória de Deus e a buscar o reino dele acima de tudo. A história do rico e Lázaro não é um conto de fadas. É uma advertência amorosa de Jesus sobre a realidade da eternidade e a importância crucial de nossas escolhas nesta vida. Que esta parábola nos leve a uma fé mais profunda, a um arrependimento sincero e a uma obediência radical à palavra de Deus. Que ela nos motive a viver cada dia à luz da eternidade. Amigo, a eternidade é real e seu destino nela depende de sua resposta a Jesus Cristo. Se você ainda não entregou sua vida a Ele, ouça a palavra de Deus hoje. Arrependa-se de seus pecados, creia no Senhor Jesus e seja salvo. Se você já é cristão, que esta parábola o motive a viver com urgência, compartilhando a esperança do Evangelho com aqueles que ainda estão no caminho da perdição. Não espere por sinais espetaculares.
A verdade já foi revelada em Moisés e nos profetas, e plenamente em Jesus Cristo. Busque a Deus enquanto ele pode ser encontrado.